Em nome de Cristo Jesus, o enviado de Deus. Amém. Hoje nós tivemos o Evangelho sendo ouvido de uma forma um pouquinho diferente, com imagens. E nesse texto, o texto associado com imagens, ele facilita a gente a associar algumas coisas que estavam acontecendo ali e algumas curiosidades até mesmo, Por exemplo, o texto fala que Jesus estava caminhando. E qual seria a curiosidade de estar caminhando ali? Que provavelmente Jesus não estava muito longe do templo, porque no sábado eles tinham um limite de mais ou menos ali 1 quilômetro que eles poderiam caminhar. Então, eles não iam muito longe. Então, provavelmente esse homem, esse cego de nascença, ele estava ali pedindo ajuda, pedindo uma esmola, próximo ali do local do templo. Uma outra curiosidade, os rabinos, naquela época, eles proibiram cerca de 39 tipos de trabalho, que não poderiam ser feitos no sábado. E dentro desses trabalhos, também fazer alguma massa, fazer uma mistura ali com alguns componentes, também era proibido. E quando Jesus ele cospe no chão e ele faz então com a sua saliva e a terra, ele faz uma massa, um lodo que tem ali, se alguém visse aquilo, poderia considerar como algo errado, e falar assim, esse cara é pecador. E por isso então que muitas vezes nós vemos os fariseus falando que Jesus era pecador, como nós vimos ali também, criticando Jesus. Por quê? Porque eles levavam muito a sério, ou eles fechavam os olhos para outras coisas e focavam única e exclusivamente naquelas regras, naquelas leis que eram então impostas ali para aquele pessoal. Então eles estavam ali voltados, com seus olhos voltados para essa lei, e muitas vezes leis que eles interpretavam, que eles colocavam como um peso nas costas das pessoas. E também o nome do tanque, Siloé, lá tinha vários outros locais com água que ele poderia ter lavado os olhos, mas Jesus envia aquele cego para o tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E aí nesse jogo de palavras, nós temos Deus que envia Jesus, então Jesus um enviado de Deus, e aquele cego que foi enviado por Jesus até o tanque de Siloé. E nós podemos expandir, mais no finalzinho lá, esse envio que também é direcionado a cada um de nós. Isso, então nós sempre ouvimos falar ou costumamos afirmar que Jesus é um enviado de Deus, E para quê? Para que Jesus é o enviado de Deus? Nesse período de Quaresma, nós estamos nos aproximando aí da Sexta-feira Santa e da Páscoa, domingo de Páscoa. Nós sabemos que Cristo veio para pagar pelos nossos pecados. Ele veio para morrer numa cruz, ressuscitar ao terceiro dia para nos libertar da escravidão do pecado. Mas nesse texto especificamente nós vemos, ou podemos destacar que Jesus é o enviado de Deus para abrir os olhos daquelas pessoas, abrir os olhos dos cegos. Pastor, mas só tinha um cego lá no que a gente viu e ouviu. Não, ali havia vários cegos. Vários cegos existiam ali naquele momento. Por exemplo, os primeiros, Jesus veio para abrir os olhos dos discípulos. Olha a pergunta inicial que os discípulos fazem: Senhor, quem pecou, os pais ou ele, para que nascesse cego? É um pensamento que muitas vezes até nós mesmos temos, mas que lá naquela época era muito forte, que qualquer problema de saúde, qualquer problema mental, ele era associado a um castigo de Deus. E eles acreditavam até mesmo que se a criança no ventre materno cometesse um pecado já lá dentro, o próprio feto ali tivesse cometido um pecado dentro do ventre da mãe,
ele poderia ser responsável pelo mal que pudesse vir sobre ele, sobre esse castigo de Deus, ou se de repente os pais fizessem algo de errado. E Jesus diz que não é por causa disso. E quando nós olhamos para a Escritura como um todo, onde nós vemos Deus cuidando do seu povo em vários momentos, será que esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia, esse Deus que não poupa o seu próprio filho à morte, ele estaria preocupado em ficar castigando cada pecado que nós fazemos? Será que esse Deus de tamanho amor e misericórdia seria um Deus que ficaria castigando a cada um pelos seus pecados? Pela forma que Jesus trata, ele diz não. Mas essas coisas estão, ele está aqui para que a glória de Deus seja revelada. Não quer dizer que nós não passemos por sofrimentos. Muitas vezes Deus, ele permite que nós passemos por um momento de tribulação, para que nós possamos ali também voltar, para o caminho certo. Mas Deus, ele não castiga necessariamente um pecado específico, como as pessoas lá pensavam, e muitas vezes nós também pensamos. Às vezes a gente pensa, a pessoa está sofrendo isso, é um castigo de Deus. A pessoa agora está passando por um momento de dificuldade, é castigo de Deus. Não. É consequência de nós estarmos vivendo num mundo caído pelo pecado. É consequência, talvez, em alguns casos, dos nossos próprios atos. Por exemplo, se eu estou dirigindo um carro, e aí eu sofro um acidente. Castigo de Deus? Não. Agora, se eu pego um carro e ando a 300 km por hora, eu estou assumindo uma responsabilidade. Se eu sofrer um acidente, ali sim, tem uma responsabilidade minha. Mas não que é um castigo de Deus. Não necessariamente nós temos Deus castigando as pessoas. Lá naquele momento, Jesus também estava abrindo os olhos dos fariseus. Os fariseus que confiavam muito mais em Moisés, na lei, e naquelas leis que eles expandiram, mais de 600 leis, que eles expandem e confiam naquilo, como aquilo é que os conduziria aos céus. Aquilo é o que faria com que eles vivessem bem entre as pessoas. Eles estavam com o foco no objeto errado. Eles estavam cegos para Cristo e com o foco nas leis, nas regras. E por isso eles criticavam tanto Jesus, especialmente por causa do sábado. Quando Jesus, em qualquer dia da semana, ele demonstra esse amor e essa misericórdia de Deus para as pessoas, eles criticam porque no sábado não pode. No sábado a gente não pode amar as pessoas. No sábado a gente não pode cuidar das pessoas. Era isso que eles tinham na sua mente. Por quê? Porque eles tinham a regra desse sábado, que não poderiam fazer isso, não poderiam fazer aquilo. Tem outra história, o bom samaritano, onde também eles, por causa de observar regras, eles deixam de ajudar as pessoas. E muitas vezes hoje também, pessoas, a gente não pode ajudar por causa disso. A gente fica mais preocupado às vezes com uma regra do que com o amor cristão. Os fariseus também, eles olhavam muito para o pecado das pessoas. Se não fosse alguém que demonstrasse ou tivesse uma aparência de pessoa boa, eles não também ajudavam. Aquela pessoa era colocada de lado. E quantas vezes também nós achamos que nós vamos ajudar aqueles que são bons, e esquecemos aqueles que aos nossos olhos também não são tão bons. Quantas vezes, esse cego, ser um cego de nascença, por quantos anos ele estava ali pedindo ajuda? E nunca recebeu ajuda, de repente, desses fariseus? Mas que agora, Jesus, que o curou num sábado, que não poderia,
que a lei não pode fazer isso no sábado, eles querem repreender agora este cego. Vêm, chamam ele, fazem um interrogatório, chamam seus pais, mas durante toda a vida anterior desse cego, provavelmente os fariseus nem se incomodavam com ele. Mas alguém que foi atingido pelo amor de Deus, agora causa um desconforto para aquele grupo de pessoas. Jesus, ele também veio ali para curar ou abrir os olhos daquele cego. Jesus realiza milagres, esse e vários outros. E vários outros nós temos aqui na Escritura, mas vários outros que nem foram escritos. O apóstolo João diz que se todos fossem escritos, não caberia no livro tudo aquilo que Cristo realizou. Mas o que foi escrito, o que foi relatado, foi para que nós viéssemos a crer, ou para que aqueles que creem tenham assim a sua fé fortalecida. Então Jesus, ele realiza sim milagres na vida das pessoas. Ele traz este benefício para aquele homem. Mas acima de tudo, Cristo, ele vem curar uma cegueira diferente. Ele vem curar a nossa cegueira espiritual. Como é que é aquele ditado? O pior cego é aquele que não quer ver, né? O pior pecador é aquele que não reconhece o seu pecado. Se o pior cego é aquele que não quer ver, o pior pecador é aquele que não reconhece o seu pecado. Por vezes, até mesmo o sofrimento é utilizado por Deus para abrir os nossos olhos. Como eu disse antes, muitas vezes os nossos olhos não são abertos com somente coisas boas, mas às vezes passamos por um momento de dificuldade para que os nossos olhos sejam abertos, e assim nós possamos enxergar as maravilhas de Deus. E assim, enxergando agora as maravilhas de Deus, nós possamos ajudar aqueles que ainda estão cegos. Deus envia Jesus. Jesus envia aquele cego, que representa ali também todos nós, que também é enviado depois. Olhem a alegria daquele cego quando ele tem os seus olhos abertos. Ele chega rindo junto com as pessoas. Pessoas que às vezes ele só ouvia a voz, mas nunca tinha a possibilidade de vê-los. E ele está feliz. Assim também é quando nós, que estávamos cegos para as coisas de Deus, passamos a enxergar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E assim, alegres, agradecidos, nós podemos levar às outras pessoas este mesmo Cristo. O mesmo Cristo que nos abriu os olhos e que pode abrir os olhos também de outras pessoas. O tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Deus, então enviou Jesus, o nosso Salvador, que nos cura da nossa cegueira. Nós somos enviados, não para o tanque de Siloé, mas nós somos enviados constantemente para a Escritura Sagrada. Na Escritura nós temos constantemente a oportunidade de estar lavando os nossos olhos, de estar crescendo no conhecimento. Não que eu precise ler a Bíblia toda para ir para o céu, mas ler a Bíblia, ver o seu conteúdo, fortalece a minha fé, a fé em Cristo, este Cristo que me conduz aos céus. Cristo nos envia a lavarmos os nossos olhos nas Escrituras Sagradas. Com que frequência a gente faz isso? Nós fazemos isso no final de semana, nos cultos, mas e durante a semana? Com que frequência nós lavamos os nossos olhos na Escritura Sagrada? É uma oportunidade única que nós temos de estar
aproveitando algo maravilhoso que Deus tem colocado à nossa disposição. Nós somos enviados a outras pessoas. Quantas pessoas nós conhecemos que estão cegas? Quantas pessoas não querem enxergar a Cristo? Quantas pessoas não querem andar pelo caminho que leva à salvação? E Cristo nos envia também para estas pessoas, para que possamos ali, através das nossas palavras, dos nossos gestos, das nossas ações, através de um abraço, abrir os olhos destas pessoas, fazê-las enxergar Cristo. Que possamos sempre estar enxergando bem, constantemente lavarmos os nossos olhos na Escritura, para ver com clareza a luz que Cristo coloca diante de nós. Uma luz que nos guia nesta vida e rumo aos céus, onde lá nós estaremos vendo plenamente e perfeitamente ao nosso Salvador. Amém.